aleluia, o quadro dela virou, né? Deus virou ela do cativeiro de Ana também. Aleluia, diz a Bíblia, aleluia, que ela foi, mas o esposo dela de sacrificar ali, né? Ao Senhor, aleluia. Ela foi, aleluia, naquela sinagoga, na igreja ali. E a Bíblia diz que ela entrou ali na sinagoga, estava ali o sacerdote ali, sentado na cadeira, na frente da sinagoga ali, aleluia. E diz a Bíblia que ela estava ali sozinha orando, só mexia os lábios, aleluia. Chorando, pedindo aleluia um filho ao Senhor. E ela fez um voto ao Senhor, Senhor, e o Senhor me deu um filho varão, um filho homem. Aleluia, eu darei para o Senhor, aleluia. E diz a Bíblia que ele disse para aquela mulher, mulher, por que tu estás embriagada, aleluia? E ela disse, meu Senhor, eu não estou embriagada, aleluia. Minha alma estou angustiada, aleluia, de espírito, aleluia. E diz a Bíblia que ela pediu a Deus, aleluia. E diz a Bíblia que ela conheceu a Eucana ali, e ela concebeu, né, ali Samuel, né? O nome Samuel significa ouvido por Deus, né? Aleluia. Samuel, aleluia, se tornou juiz de Israel, se tornou profeta, sacerdote, né? Aleluia. Foi ele, aleluia, que ungiu, aleluia, o rei Davi a rei, né? Aleluia. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, né? Aleluia, que havia ali em Belemita, né? Em Belém, aleluia, né? Um homem chamado Jessé, aleluia, e havia, aleluia, outro filho, né? Ali. O primeiro era Eliabe, Samá e Abinadab, aleluia. E diz a Bíblia que Deus mandou Samuel pegar aquele chifre de carneiro, né, aquele vaso ali de azeite, e ungir um dos filhos de Jessé, aleluia, que era Davi, aleluia. E ele chegou naquele lugar ali, aleluia, muitos temeram ali, porque quando o profeta Samuel chegava, aleluia, ele andava, aleluia, na cidade ali, naquele lugar, nas casas, aleluia, ele também confrontava o pecado, ele era profeta, aleluia. E Jessé, aleluia, estava aguardando o profeta Samuel chegar na casa dele ali, aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, que ele viu Eliabe, aleluia, e disse, Senhor, eu creio que é isso aí que é o rei, aleluia. E Deus falou para ele, né, aleluia, Samuel, não olhe para a aparência, né? Aleluia, você pode ver, aleluia, o exterior, mas eu vejo o interior, né? 1 Samuel 16, 7, aleluia. Samuel, aleluia, estava olhando, aleluia, só, aleluia, a carcaça por fora, né? Aleluia, mas por dentro ali era osso, irmão, aleluia. Eliabe, aleluia, ele tinha soberba, aleluia, o coração dele, aleluia. Ele tinha muita coisa ali que não agradava a Deus, né? Por isso que Deus não quis que ele fosse rei, aleluia. Passou Eliabe, aleluia, ele era de alta estatura ali, né? Ele achava porque ele era grande, tinha jeito de rei, aleluia, era ele, mas não era, aleluia. Depois passou para Samar, aleluia, também não foi Samar. Passou para Abinadab, também não foi. Os outros irmãos de Davi também não foram, aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, e Samuel perguntou para Jessé, ainda há mais algum, aleluia? E Jessé disse, tem um, aleluia. Onde é que ele está? Aleluia, está lá nas malhadas, aleluia, nas campinas, ali, cuidando das ovelhas, né? A Bíblia diz que Davi era pastor de ovelhas, aleluia. E diz a Bíblia que mandaram chamar Davi. E Samuel disse, vocês só vão sentar para comer quando ele chegar, aleluia. E diz que quando Davi chegou, aleluia, a Bíblia de Deus disse para o profeta Samuel que era ele que ia ser o rei, que ia ser Davi, aleluia. E diz a Bíblia que ele pegou aquele chifre de carneiro e derramou aquele óleo, aleluia, sobre Davi, né? Davi ele era humilde, Davi ele era simples, ele era pastor de ovelha, aleluia. Por que Deus escolheu Davi, aleluia? Não é porque Davi era bonito, não, aleluia. Porque Davi tinha diploma, não. Aleluia, Deus escolheu Davi, aleluia, por causa da simplicidade dele, do cuidado dele com as ovelhas na malhada, né, aleluia. Ele passava ali o óleo, aquele azeite ali, né? Aquele óleo, aleluia, na ovelha ali, para tirar os carrapichos, tirar os bichos, aleluia, né? Da ovelha, aleluia. Pingava óleo ali no nariz da ovelha, pingava o azeite ali na ouvido da ovelha, né? Aleluia. Ungia, aleluia, a ovelha ali, né? E Deus se agradando com isso, né? O cuidado dele, naquela malhada ali, aleluia. E Deus se agradou e diz a Bíblia, aleluia, que Samuel derramou ali o azeite sobre ele. E o Espírito Santo, aleluia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi, né, aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, que 40 anos depois, aleluia, ele se tornou rei, né, aleluia. Primeiro foi Samuel, né? Aleluia. Mas diz a Bíblia que Deus rejeitou Saul, aleluia. Né, porque Saul, aleluia, fez algo, aleluia, que desagradou o Senhor. O profeta, Deus mandou o profeta Samuel, aleluia, sacrificar os animais, aleluia. E só um momento, aleluia, que Samuel saiu, né? Que ele ia voltar depois para sacrificar os animais. O rei Saul pegou os animais e sacrificou, aleluia. Porque a função de rei era de governar. A função ali de Samuel era de sacerdote. Só quem podia sacrificar os animais ali era Samuel, aleluia.
E Saul fez algo que não era para ter feito, né? E diz a Bíblia, aleluia, que Deus usou o profeta Samuel para o rei Saul para falar para ele que Deus tinha rejeitado ele, né? Aleluia. E diz a Bíblia, aleluia, que ele pegou uma espada e cortou a capa do profeta Samuel. E Samuel disse,